Senhor, uma honra estar aqui com vocês, né? O que o pastor Fábio falou é verdade. A primeira vez que eu preguei foi nessa igreja aqui, e eu lembro que quando a gente chegou só tinha vindo eu, minha família e o pastor Fábio, mas pensa numa bênção de culto. Foi uma bênção para a glória de Deus. Já preguei aqui outra vez também, num domingo, se eu não me engano, né? Sobre Ezequiel 24, e eu sou muito agradecido a Deus pela vida do pastor Fábio, por ter sempre confiado em mim, né? Por ter confiado no chamado de Deus na minha vida. Meus irmãos, o pastor Fábio aqui falou da Bíblia que minha mãe me deu. Eu também gostaria de agradecer a ela, minha mãe, mas também tem outro detalhe, que esse terno aqui que eu estou usando, meu pai que me deu de aniversário. Pensa numa coisa linda. Eu agradeço também ao meu pai. Eu amo muito vocês, viu? Deus abençoe vocês, e eu sou agradecido de ter nascido do teu ventre, mãe, e fazer parte da tua família, pai. Glória a Deus. Meus irmãos, ainda em pés, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o 22. Logo após isso, vocês podem se assentar. Glória a Deus. Quando acharem, digam amém. Amém. Vou ler do 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Podem se assentar, glorificando a Deus. Meus amados irmãos, Apocalipse, primeiramente eu vou dar um breve resumo do livro de Apocalipse, que Apocalipse precisa ser estudado com muito cuidado. São muitas visões e cada visão tem um significado. Apocalipse foi provavelmente escrito em 95 depois de Cristo por João, apóstolo de Jesus, também conhecido como discípulo amado. Escrito em Patmos, onde João estava preso pela palavra de Deus. O livro de Apocalipse é o último livro do cânon bíblico e contém muitas visões sobre os últimos tempos, mas não se deve ter medo deste livro, como muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm medo, né, do final dos tempos, mas não se deve ter medo deste livro. Ele deve te dar paz, pois mesmo em meio a desgraças, mudanas e tudo que possa acontecer, a igreja estará com o Senhor nos ares. Este livro foi endereçado a 7 igrejas que estão na Ásia e foi feito com o propósito de encorajar os cristãos perseguidos ou prestes a serem perseguidos, e revelar-lhes a verdade que Cristo é quem reina soberano e quem triunfará contra todo o mal em sua segunda vinda, apesar da crueldade do Império Romano. Amém?
Meus irmãos, a igreja de Laodiceia, originalmente era chamada de Dióspoli. Isso porque lá naquele tempo e lá naquela época, no lugar, era uma cidade onde havia um templo a Zeus, e as pessoas eram muito religiosas e eram muito devotas a Deus, por isso o nome Dióspolis. Ela se tornou Laodiceia por quê? Se tornou Laodiceia em homenagem a Laodice, esposa de Antíoco II Teos, que foi quem reconstruiu a cidade, pois sua esposa achou a cidade linda. Laodiceia localiza-se na Turquia, porém encontra-se em ruínas, sendo chamada pelos turcos de Esquirrissar, que quer dizer Castelo Velho. Estava situada na encruzilhada de duas importantes rotas comerciais, cerca de 40 milhas a sudeste de Filadélfia. A estrada de Pérgamo até o porto mediterrâneo de Atalha passava por Tiatira, Sardes e Filadélfia antes de chegar em Laodiceia. Ela foi construída em um planalto quase quadrado, com muitas centenas de metros de altura, com vista para o vale do Rio Lico. Essa cidade era a mais rica da Frígia. Frígia era a parte centro-oeste da antiga Ásia Menor, a Anatólia, que hoje é a Turquia. Muito conhecida por sua produção de lã preta e brilhante, sua medicina, serviços bancários, por produtos feitos de pó frígio e misturado com óleo, pomada para os ouvidos e colírio, por isso que o Senhor Jesus fala para que compre colírio dele. Seus aquedutos forneciam água mineral de fontes termais, situadas 10 quilômetros ao sul. Porém, as águas chegavam a Laodiceia com temperatura morna, e seu sabor, devido ao alto teor de minerais, causava sempre náusea. Por isso que o Senhor Jesus fala que, porque não és frio nem quente, eu vomitar-te da minha boca. Estava fazendo assim uma referência às águas termais de Laodiceia, né? E eu gostaria já de apresentar alguns pontos que eu consegui identificar, que a gente consiga levar para a nossa vida nesta passagem. Primeiramente, no Apocalipse 14 fala: o anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui a gente consegue perceber que quem fala é Jesus. Jesus fala que ele é o Amém, o princípio da criação de Deus, ou seja, ele esteve lá desde o início. O Senhor Jesus é Deus e soberano, sendo que ele estava lá desde Gênesis 1. E quando ele fala essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ele prova que é o Senhor Jesus quem tem que falar sobre a igreja. Jesus é soberano e ele quem fala. É ele quem deve direcionar a igreja, é ele quem deve fazer com que os ministros de Deus preguem na igreja, é ele que capacita a igreja. Ele, por meio de sua morte e intercessão, quando o Espírito Santo de Deus foi enviado, é o Espírito Santo de Deus, junto com Jesus Cristo, que fortalece a igreja a prevalecer. Quando uma igreja cala a voz de Jesus Cristo, quando uma igreja não quer que Jesus Cristo fale, mas ao invés disso coloca falsos profetas, ou colocam pessoas que pregam mentiras, o Senhor Jesus está sendo entristecido, pois é Ele que fala sobre a igreja, e uma igreja que não tem Jesus Cristo como uma voz principal, como uma voz grande e soberana, vai deixar de ser fiel, vai deixar de permanecer, porque Jesus quem nos guia, é Jesus quem nos guarda, é Jesus que vai nos levar para o céu. Então a gente tem que mais calar as vozes dos outros e ouvir mais a voz de Jesus Cristo, porque se não fosse Ele que falasse isso para a igreja de Laodiceia, eles não conseguiriam se converter. É Ele quem fala, é Ele quem exorta, é Ele quem consola. Somente Jesus Cristo. Eu estou sendo usado por Jesus Cristo. O pastor Fábio, quando fala da palavra, é usado pelo Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem deve falar sobre os seus ministros e quem deve falar para a igreja. Sem Ele nada podereis fazer. Lembra de João 8:32, que diz assim:
E conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que te liberta. Se você não conhecer a Jesus Cristo, você não vai estar liberto. Às vezes a gente fala que a gente vai para a igreja, que a gente faz e tal coisa e faz outras coisas, só que se a gente não conhece a verdade, ou seja, a palavra de Jesus Cristo, a gente não é liberto nem de si mesmo, e nem do pecado, e nem de qualquer outra coisa, porque é a palavra que liberta. E por isso que é tão importante uma igreja ter com base Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo, que ele fala através da Bíblia. No versículo 15, ele fala tal coisa: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, ele conhece as suas obras, ele sabe o que você anda fazendo, ele sabe o que você quer fazer, o que você pensa em fazer, ele sabe os seus pensamentos, ele sabe os seus desejos, ele sabe o seu anseio. E ninguém está vendo o que você faz, mas pode ter certeza que tem um Deus olhando para você. Quando você pensa em fazer algo de errado, Jesus Cristo está olhando para você. Então é bom que você tema a Deus, como eu também tenho que temer a Deus. A gente tem que temer a Deus, porque mesmo que a gente esteja sozinho, trancado, Jesus está nos olhando, está contemplando. Se a gente for fiel para não pecar e não fazer o que é errado, ele vai estar nos contemplando e vai se alegrar. Ao contrário, ele vai nos castigar. Por isso que ele fala que ele conhece as obras. O Senhor Jesus fala em Provérbios que Deus está contemplando os maus e os ímpios. Ele conhece e sonda teu coração desde quando você nasceu, desde que você estava no ventre da sua mãe. O Senhor Jesus te conhece e ele sabe o que você anda querendo fazer. E o Senhor Jesus manda falar que ele sabe o que você está querendo fazer, e caso você faça errado, ele vai te castigar. Porém, entretanto, todavia, faça certo, porque Jesus vai te exaltar. Por isso que ele fala: tu não é frio nem quente, tu és morno, e ele estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, às vezes a gente está olhando para as coisas materiais e está pensando que está tudo bem. Às vezes a gente fica olhando para as coisas terrenas e a gente acha que Deus que abençoou. Às vezes a gente acha que a gente está bem, que a gente está bem com Deus porque está acontecendo coisa na nossa vida. É uma porta de emprego, é um trabalho, é um salário, é um dinheiro, mas nem sempre é assim. Lembra, Satanás levou Jesus até o pináculo do templo, levou ele até o alto, provando que nem todo mundo que está no alto é Jesus que leva. Muita gente está no alto por causa de Satanás, e Satanás oferece essas coisas justamente para nos tirar do propósito de Deus. Muitas vezes a gente fica pensando em coisas e a gente esquece do propósito de Deus. Já aconteceu isso comigo e acontece com todo mundo, pois somos humanos. Mas a gente não pode esquecer do que? Do propósito de Deus. Porque se a gente for morno, é melhor a gente ser frio do que ser morno. Porque se a gente for morno, a gente vai estar aqui dentro da igreja, vai estar glorificando a Deus, vai estar pulando. Só que lá fora é um perverso, é um boca suja, uma pessoa que só sabe fofocar, só sabe falar mal dos outros, e a gente não pode ser assim. Se a gente quiser ser honrado pelo Senhor, a gente vai seguir a palavra dele. Morno é o quê? Morno não é frio nem quente, ou seja, a gente vai estar aqui, a gente está de boa, a gente acha que está bom, a gente ir para a igreja, a gente dar oferta, a gente louvar às vezes a gente levantar a mão. Só que o bom mesmo é quando a gente está lá fora, quando ninguém vê, quando seus pais não veem, quando os seus responsáveis não veem, quando seu chefe não vê, quando seu professor não vê. É aí que você prova que você é um crente fiel, porque ser crente aqui é muito fácil.
É fácil sim, mas lá fora, quando só Jesus te vê, quero ver. Vamos ver se a gente é crente. Então hoje a gente está aqui para a gente pensar nisso. Será que a gente está quente? Será que a gente está frio? Será que a gente está morno? Glória a Deus. E Jesus está falando aqui, se tu és frio, esquente, se tu é morno, trate de esquentar, porque senão você vai ser vomitado. Vômito é uma coisa muito nojenta, é um sinal de repulso. Quando fala vomitar cheio da minha boca, significa a repulsa, o ódio de Deus por uma geração que só pensa nas coisas materiais, mas que não pensa no espiritual, uma geração que só quer ver as bênçãos terrenas, mas não se preocupa em orar 30 minutos, não se preocupa em acordar e orar, agradecer a Deus, mas se for para pedir bênção, tá lá, só que nunca agradeceu, só fica pedindo, mas não olha para a casa que tem, não olha para o carro que tem, não olha para a comida que tem. Muitas pessoas estão pedindo mais bênção para Deus do que estão agradecendo. A gente pode pedir sim, mas a gente também tem que lembrar que Jesus, ele já nos deu a melhor coisa que a gente poderia ter: salvação pelo teu sangue. Porque se fosse na época da lei, se a gente tivesse no período da lei, imagina se está difícil a gente seguir hoje, imagina lá na época da lei, 613 mandamentos para a gente cumprir, e tudo isso Jesus Cristo morreu para nos justificar. E quando a gente peca, a gente não precisa mais ficar matando carneiro, nem bode, nem vaca, nem ovelha, a gente só precisa se ajoelhar. Então é bom que a gente aproveite esse tempo, porque um dia a porta da graça vai se fechar, e se a gente não tiver vivido conforme a palavra de Deus, a gente vai para o inferno. Essa é a verdade. A gente tem que pensar na nossa salvação todos os dias, não é só no culto, não é só na Santa Ceia, mas sim todos os dias. Porque se Jesus volta no dia que você não está na igreja, onde é que você vai? Se Jesus volta quando você está sozinho, para onde você vai? Será que você vai para o céu ou será que você vai para o inferno? Por isso que ele fala: conheço as tuas obras, porque ele está te contemplando e sabe exatamente o que você faz. E parabéns se você estiver fazendo coisa boa, mas se tu estiver fazendo coisa mal, infelizmente você vai para o inferno. Se eu estiver fazendo coisa ruim, eu também vou para o inferno. Então a gente tem que se santificar cada dia mais. A gente tem que buscar Deus cada vez mais, para a gente não ir para esse lugar tenebroso que é o inferno. Outro ponto que eu também gostaria de falar é do versículo 18, que Jesus Cristo fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus está nos fazendo um convite para o concerto. Jesus está, por meio dessa noite, nos convidando a nos achegar mais a Ele, nos convidando a sermos mais íntimos dEle, nos convidando a ter mais tempo com Ele, porque se a gente não tiver, como eu já falei, a gente vai ser vomitado. Então Jesus está falando: compra de mim, não olha para as coisas materiais, compra de mim, porque é Ele quem supre a tua necessidade. Você pode ter tudo, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Você pode ter as melhores roupas, o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa. Se tu não tiver a Jesus Cristo, se você não tiver o Espírito Santo no coração, não vai adiantar de nada, porque o céu não é para essas pessoas que ganharam tudo.
O céu é para os humildes, é para as pessoas que renunciaram, é para as pessoas que pediram perdão. O Evangelho é renúncia, o Evangelho não é fácil de se viver. Muitas vezes a gente vai ter que negar a nossa carne, muitas vezes a gente vai ter que deixar de fazer o que a gente quer. E sim, eu já quis fazer muita coisa, mas o Senhor Jesus não deixou. Hoje mesmo eu já tive mais uma tentação, hoje mesmo, mas eu consegui passar, não porque eu sou bom, não porque eu sou bonito, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem nos salva, é Ele quem nos ajuda a vencer a tentação. Se a gente não tiver a Jesus, a gente não vai conseguir vencer o pecado. Por isso que é tão importante a gente se achegar a Ele, porque se a gente não se achegar, a gente está frito. Não pode acontecer qualquer coisa. A coisa mais simples que acontecer, se você não tiver em Jesus, você vai cair em pecado, porque é sempre assim. É você se achegar a Cristo, porque o diabo vai fugir de vós. É a gente ter mais intimidade com Ele, que assim a gente vence o pecado, lendo Bíblia, fazendo oração, jejuando. É assim que a gente vai conseguir ter uma vida santa, pura, uma vida de santidade. E quando a gente pecar, João fala na sua epístola, na sua primeira epístola, que a gente não deve pecar, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado fiel, que nos justifica por meio do seu sangue, porque é o sangue de Jesus que te salva, é o sangue de Jesus que te limpa, é o sangue de Jesus que te purifica, é Ele quem te ajuda a melhorar, é Ele quem vai te levar para o céu. Se Jesus Cristo não tivesse morrido, tu iria para o inferno numa certa, com certeza, mas pela graça de Jesus, pelo amor de Deus, por ter enviado seu Filho amado, Jesus Cristo tendo morrido por nós, a gente consegue ter a alegria, o gozo da salvação, a gente consegue ter a alegria do Espírito Santo de Deus, porque se não fosse por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ou quando o véu se rasgou, a gente não teria o que a gente tem hoje, a gente não teria a felicidade, a paz em meio à tribulação que a gente tem hoje. É tudo por causa do sangue de Jesus Cristo. Por isso que no versículo 19 ele fala que ele repreende e disciplina todos a quanto ele ama. Então, se você está sendo exortado, se você está se identificando com essa palavra, fique feliz, não fique triste, porque o Senhor também está falando comigo. Não fique triste de às vezes o Senhor falar não para você, não fique triste de às vezes o Senhor te negar uma coisa que você quer, porque Ele fala que Ele repreende a todos quanto Ele ama. Ruim seria você viver no pecado e Jesus não te repreender, mas Ele está te repreendendo hoje aqui, provando que Ele te ama, provando que Ele te quer perto dEle. É isso que prova o amor dEle por nós, porque se um pai nos ama, se uma mãe nos ama, minha mãe, por exemplo, se minha mãe me ama, ela vai deixar eu participar de qualquer roda de amigo mundano? Não, porque ela tem zelo por mim, ela tem cuidado por mim, e a prova do cuidado por nós é a repreensão, é a exortação. Se a gente não é exortado, se a gente quiser continuar vivendo em pecado e Jesus não te repreender, você já parou de ouvir a voz dele. Então a gente não pode ser insensível à voz do Senhor, a gente tem que ouvir a todo momento. Quando Deus chamou Samuel, Samuel fala, pois o teu servo te ouve, teu servo quer te ouvir. E essa deve ser a nossa oração. A gente deve falar, fala Deus, fala se eu estou pecando, fala para o caminho, porque é Ele quem nos guia. Glória a Deus. E Ele fala, ele continua no versículo 19, no 20 ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-me-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então o Senhor Jesus está à porta, batendo a porta, esperando você abrir, esperando você
dar uma brecha para ele entrar no teu coração, esperando você dar uma abertura, esperando você dar a permissão dele entrar no teu coração, porque o Senhor não entra em coração de rebelde, Ele só entra no coração daqueles que identificam-se como pecadores, como falhos. Por isso que ele fala que ele está à porta, ele está à sua porta, batendo, perguntando: filho meu, será que eu posso entrar? Será que eu posso fazer uma mudança na tua vida? Será que eu posso fazer os meus planos sobre você? Ou você quer continuar nessa vida de pecado, de escuridão, de trevas? A gente tem que abrir a porta ao Senhor, porque Ele está batendo. Não num culto só, mas toda hora a gente tem que ser sensível à voz do Senhor para ouvirmos Ele falar, porque se a gente não ouvir, o nosso destino vai ser o pior de todos, que vai ser o inferno. Se a gente já sofre com algumas coisas hoje aqui na terra, imagina lá no inferno o quanto vai ser ruim. A gente hoje, mesmo sofrendo, a gente tem o privilégio da gente orar e Deus nos ouvir. Só que lá no inferno a gente pode clamar o quanto a gente for, o Senhor vai estar de costas para nós, porque a gente vai estar na perdição eterna. Não vai ser 1 ano, não vai ser 10 anos, não vai ser 100, vai ser toda a eternidade. Se 1000 anos demora, imagina uma eternidade. Imagina você nunca morrer, imagina você nunca parar de sofrer, imagina você estar lá naquele calor, naquela ardição e não poder nem ter uma pausa. Imagina você não poder nem beber água, imagina você clamar, imagina você orar falando: Senhor, tem misericórdia de mim, e o Senhor Deus está de ouvidos fechados para você, porque o seu povo já foi para o céu. Então aproveite a oportunidade que você tem hoje, aproveite a oportunidade que o Senhor Jesus está te dando hoje, porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo, amanhã você não sabe se você vai estar bem. Então aproveite hoje, não é amanhã, é hoje, porque você não sabe se amanhã você vai estar morto. E se você morrer amanhã, para onde você vai? Se você morrer, se você ficar doente, se você não tiver possibilidade de fala, se você ficar numa cadeira de rodas com as costelas quebradas, para onde? Para quem você vai clamar? A gente tem que clamar hoje, a gente tem que pedir misericórdia hoje, porque amanhã a gente não sabe o nosso destino. A gente pode morrer amanhã, mas a gente também pode morrer hoje. Então eu corrijo a minha fala, não aproveite a oportunidade hoje, aproveite agora, nesse mesmo instante, porque daqui a 5 minutos eu posso cair duro aqui nesse chão, daqui a 5 minutos você pode cair duro aqui nesse chão e você não sabe para onde você vai. Então, por favor, vamos nos converter, vamos cada dia melhorar, porque a gente não sabe qual é o nosso destino. Se a gente está morno, se a gente está frio, a gente tem que se consertar antes que o tempo acabe, antes que a porta da graça se feche, porque quando ela se fechar, aos ímpios pode ter certeza que eles chorarão fel, pode ter certeza que eles chorarão amargamente, e além da tribulação que vão passar aqui nessa terra, vão passar a maior lá no inferno. Então, por favor, vamos olhar para nós mesmos, vamos pensar como é que está a nossa vida com Deus, porque a gente não sabe se a gente está a ponto de sermos vomitados pelo Senhor Jesus Cristo, a gente não sabe se a gente está a ponto de ir para o inferno. Então a gente tem que se arrepender cada dia. Mas eu não fiz nada demais. Mas se arrependa, porque a sua natureza é pecaminosa. Então se arrependa a cada dia, melhore a cada dia, tente melhorar a cada dia, porque a gente pode estar a ponto de ser vomitado por Jesus e a gente nem sabe. A gente pode estar a ponto de ir para o inferno e a gente nem sabe. Então ouçamos a voz de Deus hoje aqui, que quer falar com a gente. Vamos nos consertar, vamos reconsertar o altar quebrado,
Vamos voltar a ter um coração voltado ao propósito de Deus, voltado à palavra de Deus, voltado à obediência de Deus. Se a gente não tiver isso, a gente pode ter certeza que a gente vai ser vomitado. Por isso que no versículo 22 fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então você tem ouvido esta palavra, você tem sido exortado, eu tenho sido exortado. Então ouça, não somente ouça, mas também entenda e obedeça o que o Senhor Jesus quer falar hoje aqui, porque você não sabe se você pode ser vomitado amanhã. Então aceite a Jesus novamente, que a gente tem que aceitar Jesus todos os dias, a gente tem que se converter todos os dias, num caminho de santificação todos os dias. Então se santifique hoje, porque você não sabe o seu destino amanhã. Você não sabe se você vai ser vomitado. Eu não sei se eu vou ser vomitado, eu não sei se eu vou para o inferno amanhã. Então se arrependa hoje, enquanto ainda dá tempo, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.